Boa noite, pessoal. Tá chegando. Já já nós vamos começar. Vou aguardar um pouquinho outros alunos chegarem. Já passo algumas informações daí quando tiver mais pessoas na conferência.
Ok, pessoal, somos apenas 4 alunos até agora, mas mesmo assim eu vou dar início aqui. Informações, então, como está todo mundo mutado, né? Só está mudo ali o volume do microfone. Quem tiver dúvida, quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, pode usar a opção de erguer a mão, que tem aqui no Zoom, que eu libero o áudio daí para fazer a pergunta, ou pode fazer a pergunta pelo chat ali, que ele está aberto aqui, estou lendo, tá? Então, quem quiser fazer perguntas pode usar esses dois mecanismos. Ainda, né, se a aula parar na metade, é porque o Zoom ele tem um certo limite de tempo, né? Para quem não é usuário VIP ou quem não está pagando o uso da plataforma. E como é uma utilização emergencial nessas semanas de suspensão, né? Então ainda não foi adotado nenhum padrão para não para adquirir, né, o Zoom para essa utilização. Então, se parar a aula no meio, desligar ou eu não avisar, voltem, tá? Enquanto eu não falar que encerrou a aula, não encerrou. Basicamente isso por enquanto, e vamos dar início aqui à nossa revisão, então. A prova, né, pessoal, também é interessante comentar ali, é que vai ser online, vocês já devem estar sabendo, já deve ter, os coordenadores devem estar em contato com vocês, que ela será por uma ferramenta do Google, né? Eu nunca fiz avaliação nesse estilo, mas vai seguir os mesmos moldes da prova física, a única diferença é que vocês vão ter como consultar praticamente tudo, né? Todo o material. Então, talvez a gente dê uma aumentada no nível da prova. Mas fiquem tranquilos que nada que não foi dado em sala não vai ser cobrado. E com relação a isso também, né? Nós temos aqui nos slides de revisão, provavelmente se vocês já deram uma olhada ali, tem alguns slides de uma disciplina que eu não dei, uma matéria que eu não passei para vocês, então não cai na prova. Tá? Espero que ninguém tenha se desesperado muito com aquilo ali, porque é o nosso contratinho lá do começo do semestre já dizia que não, né, uma das cláusulas diz que eu não cobraria de vocês conteúdos que eu não passasse em sala de aula. Então, obviamente, aquele conteúdo, né, sobre direito de propriedade, direito de construir, não vai ser cobrado. Alguém pode confirmar? Vocês estão ouvindo pelo chat ali? Tudo certo? Depois que eu falo tudo, eu pergunto, né? Se ninguém responder, também fica difícil, não vou saber. De qualquer maneira, essa aula está sendo gravada, né? Beleza? Obrigado. Então, vocês vão ter acesso. Não sei se acho que vai subir, ou eu vou subir essa aula para o YouTube e deixar o link, né? Vocês chegaram a ver que tem um link lá no Mateus, com os vídeos no YouTube sobre do sobre a responsabilidade civil, né? Era só um término ali do que faltou explicar na aula com relação às requisitos lá para responsabilidade civil. Então, aqui a gente talvez não chegue a terminar, né, a falar sobre toda a parte da responsabilidade civil, porque lá naquela aula já tá gravado. Então, beleza. Vamos lá. Acho que de uma turma de mais de 80 pessoas, hoje será uma aula quase particular. Ok, pessoal. Vamos para a nossa revisão, então. Esse primeiro conceito, vocês não vão esquecer, né? Eu acho que eu falei, que toda aula começava sempre retornando um pouquinho, né, a disciplina onde nós paramos da aula passada e dava sempre uma revisadinha. Então, esse primeiro ponto, né, não esquecer. Direito sem sociedade, não é nem questão de só existir, mas ele só faz sentido se existir sociedade. Sem sociedade não tem porquê eu criar regras, né? Inclusive, a gente lembram que nós temos tipos de normas, normas físicas, normas éticas. Dentro das normas éticas, nós temos normas
culturais, religiosas, morais e, o que mais interessa para nós aqui no direito, são as normas jurídicas. E o direito, como nós conhecemos, ele abarca todas essas normas, tá? Não apenas as normas jurídicas. As normas culturais, elas também entram como parte do direito, né? Quando o magistrado, quando o juiz, ele precisa tomar uma decisão aqui no Brasil, se não existir lei, se não existir nenhuma das outras fontes do direito, ele não pode, né, deixa eu colocar aqui, ó, as fontes do direito. Se não existir nenhuma dessas, não existe lei, não existe jurisprudência, doutrina, ele pode se valer dos costumes para julgar. Quer dizer, muitas das vezes ele tem que se valer dos costumes. No Brasil, o juiz ele não tem a opção de não julgar um processo. Ele não pode receber a demanda, receber lá o pedido, pesquisar, olhar para a lei, olhar para a doutrina, não tem nada escrito sobre isso, e ele falar assim, não vou julgar. Ele não tem essa opção, ele tem que julgar. O juiz é obrigado, né? E como que ele vai fazer isso? Ele vai usar, por exemplo, do costume, das normas costumeiras. O que a população geralmente faz, né? A média da população, o que ela faz? E isso não é uma norma jurídica, às vezes não é nenhuma norma escrita, mas é derivada do costume. Então, tem que pensar nisso também. O direito ele não né, ele não abarca só normas jurídicas. Algumas outras normas culturais, morais, também entram aí como direito, tá? Então vejam, de maneira ampla. E ele serve para quê? Para regulamentar comportamento humano, né? Então a gente viu lá normas físicas, né? Dentro dessas normas, as normas físicas explicam situações, explicam fatos dados da natureza. Então a madeira é sólida, isso não vai mudar, né? É uma norma física. Se algo mudar, o que vai mudar é a norma, não é a madeira. Então, se eu criar uma nova norma dizendo a madeira é líquida, ela não vai passar a ser líquida no dia seguinte, porque eu criei um papel e dei uma canetada, né? Assinei lá. Isso não vai mudar, é um dado da natureza. Então, nós só podemos explicar os dados da natureza. E isso são normas físicas. Então, até hoje, lá discutindo o que é o tal do buraco negro, né? Tem várias hipóteses, teorias, etc., mas não há uma certeza. Há hipóteses. Já mudou algumas vezes, inclusive, essa norma. Mas o que muda? Né? A norma que explica o que é o buraco negro ou o buraco negro em si? Né? O buraco negro não vai mudar, ele é o que ele é lá e está lá. Vai continuar sendo o que ele sempre foi. O que vai mudar quando for descoberto algum novo dado sobre isso é a norma que descreve. Isso é uma norma física. Né? O exemplo da vaca que eu dou lá. A gente olha para o negócio, tem pelo, chifre, né? Muge, dá leite, é vaca. Então não tem como mudar esse animal, nesse caso, por meio de uma norma. Muito bem. Então, para a norma física, o que muda é a norma. Tá? Não é o dado, não é o objeto. Agora, para nós, o que interessa são as normas éticas, né? As normas criadas para os seres humanos para alterar comportamentos. Então, de um lado, normas físicas, do outro, normas éticas. E dentro dessas normas éticas, que elas são criadas para alterar o comportamento do ser humano, nós temos as normas jurídicas, que são o que interessa, né, mais para o direito, não que as outras não interessem também, né, porque muitas das vezes as normas jurídicas elas derivam também dos costumes, né, que é um tipo de norma, normas culturais. Normas religiosas, muitas delas também derivam das normas religiosas, algumas viram lei, né, por exemplo. Bacana. Então, como é que funciona essa questão da criação da norma? Lembram do esqueminha que eu passei em sala de aula, né, até escrevi lá, obviamente aqui está um pouquinho mais visível, eu fiz um quadro para ficar mais, né, ilustrativo aquele caminho. Então, a gente sempre parte de um fato, né? Fato, algo que acontece, um dado, né,
do que ocorre no mundo natural. Se fosse norma física que a gente estivesse discutindo aqui, a criação de normas físicas, né, o fato que a gente ia observar e querer explicar é um dado da natureza imutável. Você não tem como mudar. A madeira, no seu estado natural, é sempre sólida. Ponto. Não tem como mudar isso. Agora, para o direito, né, para as normas éticas, o que eu estou interessado em mudar são as interações sociais. Então, o direito só existe em sociedade. Né? Por quê? Porque o que eu viso mudar são as interações sociais, são os comportamentos humanos. Então, qual é o fato que eu vou observar, por exemplo, aqui que eu coloquei no slide? Né? Pisar na grama. Poxa, pisar na grama é uma coisa que eu não quero que aconteça. Por que eu não quero que aconteça? E aí a gente entra no valor. O valor é tudo aquilo que a sociedade considera importante num determinado momento da sua história. Né? Eu vou mudar o exemplo do pisar na grama para, por exemplo, fumar em locais fechados. Não sei se vocês sabiam, né? Mas há um tempo atrás não existia proibição de fumar em lugares fechados. Inclusive, a sociedade quase que incentivava, né, o fumo. Dentro das salas de audiência, tinha cinzeiro em cima da mesa. Né? Chegava o juiz fumando, as partes podiam fumar sem problema. Isso era aceito socialmente. Não tinha norma nenhuma. Inclusive, né, a norma cultural ali, no caso, era quase um incentivo. Eu pergunto, às vezes já conversei com a minha mãe, ela falava, poxa, ela sempre foi fumante, eu fui fumante passivo uma boa parte da minha vida, né, enquanto eu morava com meus pais. E ela falava, não, eu comecei a fumar porque o pessoal fumava e era quase um convite, assim, para você fazer parte ali, né, do grupinho, né, do rebanho, vamos colocar no termo negativo, porque fumar não faz bem. E se você quisesse ser aceito pelo grupo, não que você não fosse se não fumasse, mas era muito mais fácil você. Eu acredito que até hoje isso aconteça. Muita gente entra nessa questão do tabagismo para fazer parte de um grupo. Isso é uma questão humana também, né? O ser humano ele tem essa necessidade social. Lá na pirâmide de Maslow, né, que são as necessidades básicas humanas, entre comer, né, não morrer de fome, não morrer de frio, não morrer de calor, etc. Logo em seguida vem a necessidade de interação social. O ser humano sem interação social, ele perece. Ele tem essa necessidade biológica. Então, quando você cria uma ferramenta que facilita ou melhora a interação social, o ser humano está disposto a entrar nesse padrão para se encaixar, para fazer parte. A sensação de fazer parte é muito importante. E aí o que acontecia? Né? Tu podia fumar em qualquer lugar. O valor da sociedade mudou. Né? Começaram a se preocupar. Qual era o valor, então, até aí? Até ali o valor era mais social do que qualquer outra coisa, né? Uma aceitação social, poxa, né? Fumar faz a pessoa parecer mais, sei lá, bacana, legal, né? Ou mais séria. Né? É bom porque relaxa, acalma, não sei qual era a justificativa, mas existia esse incentivo. E mudou, né? Mudou para quê? Para preocupação com a saúde. Vocês veem aí agora, né? Já faz muito, muito tempo, mas eu lembro da época que não era. As embalagens de cigarro não tinham fotos de pessoas morrendo e doenças, etc. Mais uma verificação de que a sociedade passou a ter uma visão, né, do valor com relação à saúde. E logo foram editadas leis. Né? Então, nós temos leis municipais, no caso. Eu lembro de ir para São Paulo, enquanto Curitiba ainda não havia lei municipal que proibia fumar em locais fechados, e em São Paulo já existia, né? Dentro do metrô lá já tinha plaquinha, a lei municipal de São Paulo estava proibido fumar. Então vejam, qual era o fato? O pessoal fumava livremente, né? Dentro de ambientes fechados, bares, etc. O valor mudou, agora é a saúde. O que aconteceu? A sociedade, né, por meio dos seus representantes, poder legislativo, criou uma norma, uma lei,
para adequar a interação social a essa realidade, a essa norma. O que está tentando fazer? Então, mudar o comportamento do ser humano. Se fosse uma norma física, ele ia dizer assim, todo mundo fuma. Todo mundo fuma em locais fechados. Então, isso é o normal. Ponto. Está explicando o dado da natureza. A norma ética, jurídica, ela veio tentar mudar esse comportamento. Não, é proibido fumar. Não pode. Beleza. Criou essa norma para proteger um valor dado um fato. Veja uma cascatinha aqui, né? Fato, valor, norma, sanção. Aí, quem não cumpre a norma, quem fuma, por exemplo, sofre uma sanção, uma penalidade, nesse caso. Né? Uma multa, vamos dizer. Né? Fumou dentro do ônibus. Né? Qual é a pena? Ser expulso do transporte coletivo e perder o valor da passagem paga. Né? O motorista vai lá, para o ônibus e te arranca de dentro do ônibus. Muito bem. Bem tranquila essa parte de criação da norma. O que a gente tem que lembrar aqui, né? Que as normas, elas têm essas 3 características, né? Então ela é imperativa, então é um comando, é uma ordem de autoridade, né? Proibido fumar. Está dizendo o quê? Não fume, é uma ordem. Nesse exemplo, né? Pegando o exemplo de fumar, que acho que fica talvez mais palpável do que pisar na grama, que é uma coisa mais branda, ou que não tem uma regulamentação tão severa. A violabilidade. Poxa, a criação da norma ética, jurídica, ela não faz com que você automaticamente seja impedido de fumar. Existir a lei não faz com que saia da plaquinha de dentro do ônibus um braço e arranque o seu cigarro, né, e te impeça de fumar. Não, a norma jurídica ela é violável. Você pode, e eu coloquei ali, não deve, né, porque senão depois o pessoal fala, o professor de direito diz que a norma é violável, logo eu posso violar. Aí vai lá, viola a norma, depois põe a culpa em mim. Não, você pode. Esse poder não é dever. Você não deve violar essa norma. E claro, para quem viola a norma, vai haver a consequência. Qual é a consequência? A sanção. A sanção ela é o quê? É outra norma. Então, eu crio norma para proteger norma. A norma original protege o fato, que é tentar mudar o comportamento humano. Não fume. Agora, se você fumar, isso acontece. Uma nova norma, que daí está tentando proteger a norma anterior. Aí, se essa sanção, ela também pode não ser aceita. Digamos que é uma multa, né? Ela também é violável. Você pode não pagar a multa. O que vai existir? Uma nova sanção, que vai tentar fazer com que você, né, vai aplicar uma nova sanção em cima da antiga sanção. E por aí a gente vai criando norma, norma, norma. É só vendo que dá, né, esse sistema de criação de normas, o tamanho da nossa legislação é exemplo disso. Né? Nós vamos criando norma para tudo. Nesse exemplo, falando de multa, né, a pessoa, vamos achar aqui uma questão de trânsito. Você violou uma norma de trânsito, trafegou acima do limite de velocidade, foi expedida uma multa como sanção, como punição, sanção negativa para você. E você não paga a multa. Então você violou essa norma de trânsito, depois violou a norma administrativa, que é o pagamento da multa. Aí vai ter o quê? Outra sanção, que é qual? Inscrição do seu nome nos quadros da dívida ativa do Estado, da União, né? Dependendo de quem for aplicar essa multa. Aí você vai sofrer talvez um processo, né, na Fazenda Pública. Teu nome vai ficar lá, essa dívida ativa, né, quando a gente fala, está inscrito em dívida ativa. Isso nada mais é do que uma espécie de Serasa do governo. Toda verba pública que é devida, né, quando você deve dinheiro para o Estado, para a Fazenda Pública, o seu nome ele não vai para o Serasa, o CEPROC, ele vai para dívida ativa. Né? E tem os mesmos efeitos, né, ou se não piores, né, de estar com inscrição em órgãos de proteção ao crédito particulares, privados. Né? O Serasa, CEPROC são órgãos de proteção ao crédito privados.
Muito bem. Depois, por último, última característica da norma, a contrafaticidade, o nosso palavrão lá, né? Contrafaticidade, contra fatos. Então vejam aqui no esqueminha, primeira coisa que a gente observa, fato, né? Um fato humano, um dado da sociedade, uma interação social que nós não gostamos por causa do nosso valor, que nós queremos mudar por causa dos nossos valores. Então, a norma, ela praticamente sempre é criada contra um fato. Né? Eu fico tentando sempre adequar a realidade. Eu não fico mudando a norma para explicar o que acontece, como na norma física. Né? Ok, pessoal. Acho que com relação a isso, tá bem claro? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Se não estava claro antes, espero que agora tenha melhorado. Muito bem. Fontes do direito, né? Então, quando a gente fala em normas éticas jurídicas, né, esse nomezão, nós também podemos traduzir isso como fontes do direito. Né? O que é uma fonte? É um lugar onde você vai buscar algo, um lugar onde é produzido algo e te fornecido. Né? Então, a fonte de alimentação do computador é por onde entra a energia elétrica, onde é alimentada, é onde é buscada a energia elétrica. O que é uma fonte do direito? É uma fonte onde eu busco o direito. É uma fonte onde eu vou buscar normas jurídicas, né, por exemplo, num determinado país. Então, se eu quero as fontes do direito brasileiro, eu vou olhar o quê? Primariamente, as leis brasileiras. Então, vamos ter lá as leis ordinárias, federais, né, os códigos, por exemplo, o Código Civil, Código Penal, consolidação das leis do trabalho, Código de Trânsito Brasileiro, Código Tributário Nacional, e assim por diante. Eu tenho leis complementares, né, as leis que complementam o texto da Constituição Federal, quando ela diz assim, você tem direito à saúde. Como? Quando? Onde? Né? Quem vai dizer isso? Uma lei complementar, porque a Constituição ela dá previsões bem amplas. Né? Ela fala por cima, assim, olha, você é trabalhador, lá no artigo 7º inciso, você é trabalhador, seu trabalho é muito valorizado, nós prezamos pelo primado do trabalho no Brasil e você terá direito a férias. Ponto. Ok. E aí? Mas e quantos dias? E só esses dias? Será que... Não sei. Quem vai dizer? Uma lei complementar. Muito bem. Temos diversos tipos de leis, né? Leis estaduais, leis municipais. Lembrar lá, né, do nosso querido amigo Kelsen, né, e a hierarquia das normas lá. Qual norma é mais importante que qual? Tem uma... Eu vou comentar isso lá no último slide da aula de revisão. Muito bem. Depois, jurisprudência, pessoal. Eu não sei se deu para entender em aula como funciona a jurisprudência, então talvez aqui eu explico de novo, de uma maneira mais pormenorizada. Então, juris, pessoal, né? Iuris, justiça, direito, prudência. Prudência é saber, né? Mas um saber técnico, específico, conhecimento específico de algo. Quando você age com prudência, né, você age com bom senso, com conhecimento. Então, aqui no caso, né, é conhecimento sobre o direito, conhecimento sobre a justiça. Para explicar a palavra jurisprudência, para ela talvez perder essa sensação de ser um palavrão, né, mas a gente quebra ela para ficar um pouco mais claro. E a jurisprudência nada mais é do que os entendimentos dos tribunais sobre, né, as matérias jurídicas, sobre o que acontece na sociedade e nos processos que as pessoas ingressam. Então, veja, no primeiro ou segundo dia de aula, eu falei um pouco sobre a estrutura do Poder Judiciário. Então, que nós temos, em primeiro grau, em primeira instância, um juiz singular, um juiz sozinho, que decide os processos.
E quando esse processo acaba ali, quando o juiz ele profere uma sentença, quando termina esse processo em primeiro grau, você tem a opção de recorrer. Seria uma espécie de segunda opinião, né? Olha, o juiz achou que eu venci o processo, achou que o que eu disse era verdade. Mas quem perdeu talvez discorde, fala, poxa, acho que não, eu quero uma segunda opinião. Essa pessoa tem o direito de recorrer. Quando essa pessoa recorre, esse processo vai para a segunda instância. E a segunda instância é julgada por um tribunal. No tribunal, quem julga esse processo são 3 juízes, que tem outro nome, né? Como eles foram promovidos de cargo, vamos dizer assim, eles possuem o nome de desembargadores, né? Da onde lá o nome desembargador? Embargo nada mais é do que uma trava, né? Uma barragem, uma paralisação. Quando o processo é embargado, né, ele está parado, ele está travado, não está se mexendo. Logo, quem decide esse travamento, que no caso é o recurso, né? Quando você perde o processo e fala assim, eu vou recorrer, né? Você trava o processo. Porque o juiz disse assim, olha, você perdeu o processo, vai ter que pagar 10 mil reais de indenização aqui para essa pessoa. Se você nada fizer, logo, né, e não pagar também, mas ficar quieto, não fizer nada, logo a justiça vai estar caçando seus bens aí, vai estar bloqueando sua conta bancária, vai buscar automóveis, imóveis, etc., para pagar essa dívida. Agora, quando você recorre, na grande maioria das vezes, né, suspende o processo. Ele fica parado até o julgamento do recurso. Então, você perdeu. Vai tá, em tese, você está devendo 10 mil reais. Mas como você recorreu, você embargou esse processo. Ele está travado, ele parou. Quem vai destravar ele? O desembargador. Ele desembarga o processo, ele destrava o processo, dando decisões em segundo grau. Só que nessas decisões, pessoal, né, o nome já diz, é tribunal. Não é composto de uma pessoa só. São 3 julgadores. São 3 desembargadores que vão julgar. Essa segunda opinião, em tese, ela é mais forte. Né? Por quê? Porque eu tenho 3 cabeças pensantes ali para discutir o seu direito e aplicar ou não. Né? Por exemplo, mudar a decisão lá do juiz de primeiro grau ou não. Quando esses desembargadores dão decisões em processos, isso vai formando a jurisprudência. Né, vai formando o que a gente chama, então, de entendimento dos tribunais sobre determinada matéria, sobre determinada questão. Então, vamos usar um exemplo. Você fez uma compra pela internet e atrasou a entrega desse pedido. Você comprou algo, disse que seria entregue no dia 1º, né, e já é chegou o produto no dia 10, no 10º dia, então, depois do prazo de entrega. Bom, você se sente meio lesado. Você fala, olha, né, eu estava esperando, eu estava contando com a entrega desse produto, se eu sofri prejuízo com isso, por não ter recebido, sei lá, qualquer motivo, mas eu acho que caberia uma indenização aí por dano moral, né, porque isso acaba gerando um abalo, né, na psique. Poxa, será que vai chegar? Não vai? Gastei dinheiro à toa, me passaram para trás, será que o correio extraviou? Não está falando nada. A pessoa fica ansiosa, vamos colocar nesses termos. Só que você vai olhar no Código Civil, lá, né, para a questão de responsabilidade civil, que a gente já viu, no artigo 927, que diz, né, que quem comete ato ilícito tem que reparar o dano. Aí você olha para o... Tá, o que é ato ilícito? Vai lá olhar no Código de novo, no artigo 186. E ele fala para você, ato ilícito é quem, né, por uma conduta humana, voluntária, agindo com dolo, né, com vontade, ou por negligência ou imprudência, causa dano. Tá, mas será que atraso na entrega causa dano? Mas será que 10 dias de atraso é o suficiente para causar dano? Eu não sei nada disso, porque a lei não vai falar, né? Por mais que nós tentamos colocar tudo por escrito, não dá para colocar todas as situações, né? O legislador tenta, né? Os nossos deputados, eles tentam colocar o máximo possível de coisas. Agora, não vai ter um artigo específico falando assim,
o atraso em compra online que passe de 7 dias é indenizável, etc. Não dá, porque são circunstâncias e circunstâncias, né? Às vezes vai ter que ter uma discussão. Por que que atrasou? Às vezes é importante. Foi culpa de quem forneceu ou não. Às vezes é culpa do correio, que é um terceirizado. Não tem como saber. E a ideia é você não ficar, né? Então, para que vai servir, no fim das contas, essa jurisprudência? Para te dar segurança. Porque, pela norma, você tem uma noção. Olha, pode ser que cause um dano mesmo. Né? Pela lei, pelo código que você leu, pode ser que tenha, mas eu não tenho certeza. Ainda mais porque tem uma questão de tempo envolvido. Né? Será que um dia gera dano moral? Será que 20 gera? Será que 10, 8? No seu caso lá, atrasou 10 dias. Será que causa? O que você vai fazer? Vai pesquisar a jurisprudência. Vamos ver o que o tribunal tem entendido. Né? Então, a título de informação para vocês, se vocês acessarem aí no Google, jogarem TJ, daí tem que escolher o estado, né? Então, por exemplo, estamos no Paraná, TJPR, Tribunal de Justiça do Paraná. Jurisprudência, no site do próprio Tribunal de Justiça do Paraná, tem uma abinha lá sobre jurisprudência que você pode pesquisar as decisões dos desembargadores sobre todos os processos, né? A gente vai ver ali na frente, mas lembrar que no direito público, né, que parte dele é o direito processual, um dos princípios que rege o direito público é o da publicidade. Logo, né, se não houver segredo de justiça, todo processo é público. Então você tem acesso a esses processos. De qualquer pessoa que ingressou com uma ação discutindo esse nosso caso, né, de atraso na entrega, você tem acesso. Você consegue ver. Aí você vai lá procurar, né? Você joga lá na busca da jurisprudência assim, atraso, entrega, compra online, né? E só isso, né? Não coloca os dias. Aí você vai pesquisar lá as decisões. Daí você abre um processo para olhar. O que foi decidido? Ah, nesse caso atrasou 2 dias e na decisão eles entenderam que não gerava dano moral porque 2 dias é um prazo razoável de atraso. Então, prezando pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, não cabe dano moral nesse caso. Opa, né? Então, 2 dias já dá para ver que se fosse o teu caso 2 dias, já talvez não seria interessante entrar com esse processo. Daí você acha outra jurisprudência, fala 18 dias gerou dano moral, porque, né, é mais de 2 semanas, não se vê lá a fundamentação no tribunal. Daí pode ser que você ache um caso igual ao seu, que diga lá, atraso de 10 dias, gera dano moral. Opa, você já tem uma segurança maior. Você fala, poxa, a probabilidade de eu ganhar um processo desse já é muito maior, porque tenho decisões, tenho jurisprudência, né, favorável, uma jurisprudência que diz que talvez realmente 10 dias seja. Agora, né, a jurisprudência, pessoal, ela não vincula, né, o que isso quer dizer? Ela não obriga os julgadores, né, os juízes, os outros desembargadores a aceitarem ela, mas já ajuda muito. Quando tem jurisprudência, ela começa a formar o entendimento do tribunal. Então, é para dar segurança, mas não é 100%, né? Aqui a nossa ciência exata do direito é exata até o capítulo 2, né? Porque o direito pode ser considerado exato no que diz o seu texto, mas os fatos humanos são impossíveis, né? Quando a gente começa a lidar com um exemplo, a gente entra naquela questão que eu coloco em sala de aula, assim, né? Caiu raio no poste, o poste derrubou o muro, aí esse poste encostou na água, daí deixou a água com corrente elétrica, aí o cachorro pisou na água, tomou um choque, saiu correndo louco, mordeu alguém, e vai uma bola de neve de fatos aí para você adequar a norma. A norma tá lá escrita bonitinha. Agora, o que acontece na vida, né, no nosso cotidiano, pode se tornar absurdo. Então, por isso que às vezes não tem como ter uma exatidão. E nesse caso, então, quem é responsável, etc. Nossa, né? Difícil fazer essa avaliação, e vai depender. Né? Aí a jurisprudência inclusive, né, interessante, porque você pode analisar a jurisprudência do país inteiro. Então, às vezes, no Paraná, né, o atraso na entrega gera dano moral.
né? Então, só para completar essa questão do atraso na entrega, teve tanto processo discutindo isso que tem um enunciado, né? O tribunal julgou tanto processo assim, que não só a jurisprudência tem, mas eles fizeram um enunciado, né, dizendo assim, atraso na entrega de compra de produtos, né, em compras online, vírgula, em tese, vírgula, gera dano moral. Vejam, deixaram um espaço, mas você sabe que tem essa possibilidade. Só que também não diz nesse enunciado, em até tantos dias, etc. Tem lá a palavra, né, em tese, as palavras em tese. Em tese, por quê? Porque pode envolver muitas circunstâncias esse atraso. Mas a ideia é gerar cada vez mais segurança. Tá? Espero que tenha ficado claro essa questão da jurisprudência, porque a gente escuta em noticiário, etc., no dia a dia, né? E as pessoas, você escuta e não tem muita noção, né? Putz, o que é essa tal da jurisprudência? Eu vi na aula de direito lá, lembro que era fonte de direito, mas e aí? Né? Espero que vocês consigam explicar isso. Uma dica, né, que eu, advogado, pessoal, o primeiro mandamento da OAB, não, o advogado ele tem os 10 mandamentos do advogado, e o primeiro deles é estuda. Cada dia que você não estuda, cada dia você se torna menos advogado. Então, eu, como vocês, eterno estudante, né? E como estudante, pessoal, uma tática que para mim funcionou assim, da melhor maneira possível para estudar, é aprender as coisas como se eu tivesse que explicar para alguém. Quando eu consigo entender um assunto de uma maneira que eu consiga explicar para alguém com as minhas palavras, né, que eu não precise decorar um texto, etc., nossa, isso facilita muito. Então, quando você estuda desse jeito, pensando em ter que ensinar alguém aquilo, você passa a enxergar as matérias com outros olhos, decorar, entre aspas, muito mais fácil as coisas, né? Porque você vai estar, daí você não vai estar absorvendo conhecimento só para passar numa prova, etc. Não, você pensa assim, vou repassar essa informação, bacana, né? Conhecimento ele te dá muitas ferramentas como já diz, né? O ditado, saber é poder, né? Conhecimento é poder. Então, para a questão da jurisprudência, eu acho que a maneira mais fácil que eu encontrei de explicar foi essa. Espero que ajude aí no futuro de vocês. Entender, né? Se sofrerem, tiverem algum problema, algum dia estiverem perdidos, né? Ou na empresa de vocês, depois eles vão estar lá tendo que resolver problema e às vezes surge alguma questão jurídica, né? A grande maioria das empresas aí não tem um setor jurídico dedicado, né? Claro, grandes empresas, né? Sempre tem, mas pequenas empresas não. E você pode, né, sugerir lá ou pesquisar jurisprudência e acabar resolvendo muitas dúvidas aí sem precisar que são de caráter público sem precisar contratar serviços aí à toa. Muito bem. Depois, doutrina, como fonte do direito, né? A doutrina é aquilo que um jurista, um pesquisador do direito, escreve, interpreta sobre as leis. Tá? Pode ser sobre a jurisprudência também, qualquer tipo de escrita sobre o direito, que parta aí de um estudante do direito, geralmente são, né, bacharéis em direito, ou advogados, juízes, promotores, etc. Mas não necessariamente, né? Às vezes um filósofo pode vir e, né, falar um pouco sobre o direito também, não tem problema. Só que a doutrina, daí ela vai ter um certo peso, né? Então, quando eu quero saber sobre, vamos dizer assim, direito civil, quero saber se na união estável eu preciso de quanto tempo morar junto com a pessoa, por exemplo, né? A minha dúvida seria essa: quanto tempo eu preciso morar junto com alguém para considerar minha relação uma união estável? Tem as opções. Onde eu vou olhar? Primeiro, na lei. O que diz a lei? Nada. A lei diz assim: está em união estável quem forma família, forma união com o intuito de formar família, né? Quando você tem a intenção de criar uma família. Poxa, mas o que é criar família? Daí você vai lá, vou olhar a jurisprudência, vamos ver o que o tribunal entende. Aí você olha o tribunal, às vezes não entende direito ou não concorda muito com a visão da jurisprudência. Vai lá olhar na doutrina.
vai procurar livros de direito. Então, vejam, né, vocês podem achar um estudante de direito que escreveu um artigo no site do Jus Brasil, lá, né, um docente, um aluno. Dá para chamar de doutrina? Até dá, né? É a interpretação do direito pelo ponto de vista de alguém. Agora, qual a força vai ter comparado, por exemplo, com um promotor aposentado que trabalhou 40 anos, né? É mestre, doutor em direito, nesse caso, em direito privado, né? Direito de família, etc. Claro, a doutrina dessa pessoa tende a ter uma força muito maior e você pode usar isso nos seus processos, né? Falar, olha, inclusive o autor X, nosso caso aqui, por exemplo, Silvio de Salvo Venosa, o autor do direito civil, coloca que a intenção de constituir família funciona assim, assim, assado, pode ser demonstrado por testemunhas, né? Você vai usar como base a doutrina para buscar o que você quer. Então é até engraçado ver, porque a doutrina, como é escrita por profissionais do direito, quando a gente lida na área criminal, quando você pega um livro escrito por um advogado criminal que produz defesa, né, criminal, a doutrina ela é de um jeito, ela é escrita de uma maneira com um foco no quê? Na defesa, né, na absolvição. Aí quando você pega uma doutrina escrita por um promotor de justiça, por exemplo, né, que o foco dele, em tese, né, é buscar a aplicação da lei. Mas, né, sabemos que, no fim das contas, ele é o papel da acusação. Logo, ele busca a condenação criminal. Se você vê a doutrina de um promotor de justiça, você vai ver que a doutrina dele é voltada para a acusação, para a condenação. Claro, pode ser utilizado como você quiser a doutrina, né? Mas aí, nesse lado, se compra, porque, vejam, na jurisprudência é decisão dos tribunais. Em tese, né, tem que ser imparcial. É uma visão imparcial da aplicação do direito. Agora, na doutrina, não. Na doutrina tem uma visão que vai ter interesse, né? Bacana. Entendido? Jurisprudência, doutrina, costumes, pessoal, também são fontes de direito, né? Então, se falhar tudo, né, onde a gente vai ver? Vamos ver o costume. Putz, o que a sociedade faz? Antigamente você entrasse com uma ação, na época que não existia lei, sobre fumar em locais fechados, né? E alguém está fumando num local fechado e jogando fumaça na sua cara. Aí você fala, pô, sacanagem, né? Não gostei disso, vou pedir uma indenização lá por danos morais e materiais também, porque isso pode me gerar uma doença, sei lá. E você entra com esse processo. E não tem lei para decidir, não foi decidido nada sobre isso ainda, nunca ninguém tinha entrado com um processo desse, não tem jurisprudência, ninguém nem escreveu sobre essa questão. E aí, como é que faz? Né? Cai lá na mesa do juiz um processo desse. Ele vai acabar se pautando pelo costume. Qual é o costume naquela época que era, né, que a gente tinha comentado? Fumar é comum. Inclusive é incentivado porque tem cinzeiros espalhados aí pelas mesas, nos fóruns, tem cinzeiro dentro do ônibus, né? E aí? O juiz vai se pautar por isso, falar, olha, infelizmente, né, é comum. Agora, se ela estava baforando na sua cara, né, soltando a fumaça na sua cara de propósito, outra questão, talvez ofensa à dignidade e tal, mas a questão do cigarro, talvez não teria saída. Mas aí, claro, cada um, né, cada juiz uma sentença diferente, né, porque é o que ele sente, né, com relação à aplicação do direito. Mas se não tem lei, não tem jurisprudência, não tem doutrina, posso usar o costume. Posso ainda usar, né, princípios de direito. Né? Então, lembram dos princípios gerais de direito? Princípio, né? Aquela verdade fundante, algo que não posso mudar. Quando a gente fala lá, princípio da razoabilidade. Poxa, não é senso comum, né? Que tudo deve ser visto de maneira razoável, a gente não pode ser extremista nos nossos julgamentos, principalmente lidando, né, com interesses humanos. Claro, tem muita gente que é radical, defende alguns pontos que são extremamente radicais, e isso é liberdade, né, de opinião. Agora, para se formar princípio, né, para se formar um princípio de direito, tem que ser algo máximo, algo que é imutável, algo que 99,9999% da população, se você perguntar, vai falar não.
tem que ser assim mesmo, né? Princípio da dignidade da pessoa humana, né? Vai ser muito pouca gente que vai, né, discordar que o ser humano tem que ter dignidade. Eu não estou falando aqui de separar castas da sociedade, né? Ah, o bandido, né? O criminoso condenado, o morador da favela que é conivente com o crime, com a criminalidade. Não, né? Não é isso. É de maneira geral. Né? Será que todo mundo merece dignidade? Então, eu crio um princípio, isso é um norte para qualquer coisa. Eu vou criar uma norma, eu vou criar essa norma com base é, na dignidade da pessoa humana, eu não vou me importar com a dignidade da pessoa humana. Não estou nem aí, que se dane o ser humano. Então, também é fonte de direito. O juiz pode julgar com base nele. Poxa, não tem norma, mas, né, se pautando pelo princípio da boa-fé, acho isso, isso e aquilo. Né? Ou aplicando aqui o princípio, eu dei o exemplo, né, do atraso na compra online lá. Poxa, foram 2 dias de atraso na entrega. Pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, aplicar, né, uma indenização aí por danos morais para a empresa é demais, né? Foge a questão do que é razoável, foge a questão do que é proporcional. 2 dias de atraso, fixar uma indenização, que muitas vezes é maior que o valor do próprio objeto, né? Então, fica nesse sentido. Beleza. Fontes do direito, pessoal. Tranquilo? Dúvidas? Aproveitar para tomar um gole de café. Beleza, nada, então vamos avançar. Lembrar, o direito brasileiro ele é positivo. O que isso quer dizer? Que ele emana de uma autoridade pública, né? Alguém que detenha a autoridade para criar a norma. Então, o direito positivo, ele é escrito, por exemplo, no Brasil por um legislador, né? Que é a autoridade estatal para fazer isso. No nível municipal, são os vereadores. No nível estadual, são deputados estaduais. No nível federal, são deputados federais e senadores. O presidente da República também pode criar a norma positiva, ele também é autoridade, por meio de medidas provisórias. Então, lembrar disso, tá? O direito positivo são normas escritas por autoridades estatais. Se está nos slides da revisão, pessoal, se atentem que cai na prova. Sanções, né? Aqui também dá para passar rapidamente, a gente falou bastante sobre isso. Negativas ou positivas, então as sanções podem ser negativas ou positivas. As negativas são punições, então aplicação de multas, né? Penalidades, né? Que a gente fala pena corpórea, porque pena corpórea. O trabalho, Gustavo mandou uma pergunta aqui, pessoal. Trabalho para entrega, né? Eu deixei lá no, acho que naquele vídeo, né, que eu subi semana passada para o YouTube, falando que era para hoje a entrega. A questão é, como eu tinha falado para todo mundo que o trabalho era para ser entregue no dia da prova, criou uma ambiguidade, né, na data de entrega para hoje ou na data da entrega para o dia da prova. Como a prova foi, né, adiada, então eu ainda vou aceitar os trabalhos até a data da prova. Tá? Agora, se vocês ficarem bravos comigo, né? Ah, poxa, já fiz o trabalho, nem precisava, tal. Pense pelo lado positivo de tudo sempre, né? Pense que você já fez, tá livre, não precisa fazer mais. Então, que bom que já entregou. Então, sanções. Não precisa reenviar. Se já enviou, tá tranquilo. Só atentem lá na hora que eu lançar a nota, né? Se a nota do trabalho não estiver, não for lançada, que erros podem acontecer. Às vezes eu passei batido no e-mail lá. É difícil acontecer, mas acontece. Lançar nota errada ou não perceber, ainda mais agora que geralmente eu tenho trabalho físico para manusear é muito melhor, né? Eu vou lançando as notas e vou rabiscando o trabalho, né? Assinando ele para saber que já foi lançado. Agora, nessa modalidade online, eu não, como eu nunca fiz, eu vou ter que ir lá caçar e-mail por e-mail,
né? E para fazer a correção, como eu não vou fazer devolutiva, nem vou imprimir, né, esses trabalhos, então talvez pode acontecer um erro. Então fiquem atentos lá com relação ao lançamento das notas, mas tendo algum erro a gente corrige ele tranquilo. Beleza. Então, sanções negativas. Punições, então quando fala punição corpórea, né, que eu falo, é pena corpórea, o que é isso? Né, que você vai sofrer uma pena com o seu corpo. No Brasil, a única existente, em caso, né, não em caso de guerra, mas em caso, normalmente, é pena de prisão. Isso é uma pena corpórea, que você vai ter o seu corpo, né, travado, preso. Outras sanções negativas são pagamento de multas, prestação de serviços à comunidade, né, frequentar palestras sobre, por exemplo, os malefícios do uso das drogas, né, lá na lei de drogas, 11.3, Lei 11.343 de 2006, o artigo 28, né, que pune, né, o porte para consumo próprio das drogas, ele não prevê pena corporal, né, de prisão. Ele prevê penas, sanções negativas de ouvir um sermão no Poder Judiciário sobre o malefício das drogas, participar de reuniões com psicólogos, prestação de serviços à comunidade. Não são penas corpóreas, mas são sanções negativas. Tá? Está te forçando a fazer alguma coisa. Muito bem. Ou elas podem ser positivas, que são um incentivo para você cumprir a norma. Lembrem que sanções são normas que servem para impor o cumprimento de outras normas. Né? Faz essa confusãozinha aí. Mas é por aí que funciona. Matou? Vai pagar por isso. Né? Passou no sinal fechado? Vai pagar por isso. Tem que declarar o imposto de renda, tem que declarar a sua renda, né? O quanto você ganha, para ver se tem que pagar algum tributo. Daí o Estado vem e te fala, coloque seu CPF na nota, que eu te dou um dinheirinho de volta. Né? E você ainda concorre a alguns sorteios, aí concorre a um certo valor aí. Porque olha só que bom que é para você fazer isso, é uma sanção positiva. Eu estou te incentivando a cumprir a norma. Em tese, você já tinha que declarar a sua renda de qualquer maneira. Já é uma obrigação. Mas o Estado vem e te dá um incentivo para isso. Né? Se você cometeu infração de trânsito, vai ter que pagar a multa, querendo ou não. Se pagar antecipado, te dá um desconto. Né? Você teria que cumprir a norma de qualquer jeito, mas o Estado te dá um incentivo para que você cumpra a norma. Bacana. Sobre sanções, é isso. Vamos entrar na parte do direito público e direito privado, pessoal. Direito público, sempre lembrar, interesse do Estado. Falou em direito público, o que está envolvido é interesse do Estado. O Estado vem incomodar você, o Estado vem encher seu saco. Tá? Coloco da forma mais coloquial possível, que é para vocês não esquecerem. Putz, falou direito público, é o quê? Interesse do Estado. Ou o Estado se organizando entre ele, né, criando cargos, ou o Estado te cobrando multa, ou é o Estado te cobrando tributo, ou é o Estado te desapropriando, ou é o Estado te dando incentivo, né, para sua empresa, por exemplo. Venha e se você se instalar aqui no interior de São Paulo, a sua empresa, a gente vai te dar um abono fiscal, né, não vai pagar tributo por não sei quantos anos, etc. Tal. Direito público, o Estado se envolvendo na vida do particular, ou o Estado também organizando o próprio funcionamento dele. Tá? Bacana. Aqui, dentro disso, né? Sempre lembrar do interesse público. Nós estamos falando de direito público, estamos falando também, né, em interesse público. Em tese, tudo que é feito, né, pelo Estado, por meio aí dos nossos representantes que a gente elege, né, a maioria deles, é feita visando o interesse público. E o interesse público sempre vai prevalecer sobre o interesse privado. Isso é bem claro, ainda mais agora, né? Vejam, nessa situação que nós estamos de calamidade pública, né? Essa pandemia, o que está sendo prezado? Né? O interesse público, né? Essa questão de quarentena, etc. O Brasil não entrou em lockdown ainda, né? Nós não estamos num regime de proibição
né, de caminhar pelas ruas, por exemplo. Mas os países que já estão, né, França, Itália, etc. Para que né, é feito isso? Visando o quê? Justamente o interesse público. Né? O Estado está impondo uma norma, né, obviamente, uma norma. Vejam lá todas as características da norma, né? É violável, é contra a faticidade, é contra um fato. Qual é o fato? Pandemia, a disseminação do vírus. Qual é o valor que eu tenho? Saúde, né? Preservação da saúde. Por que eu prendo as pessoas em casa? Para atender o interesse público, né? De interesse geral, que não morra ou que muita gente se contamine ao mesmo tempo, para ter espaço suficiente para tratamento daquelas pessoas que se contaminarem. Né? Então, o interesse público prevalecendo. Bacana. O Estado, né? Lembrar disso, né? Que o direito público, pessoal, ele tem uma relação vertical. O Estado está em cima, você está embaixo. O Estado manda, você obedece. Ele é soberano. É um dos princípios do direito público, né? O princípio da soberania. Não só ele é soberano em relação a você, cidadão, porque ele é o representante do povo, né? Da população em geral. Ele é o principal representante do interesse público. Então, por isso que ele está acima de você. Que o que ele age, o que ele faz é visando o interesse público, para além do seu interesse particular, que vale menos. E também que ele é soberano em relação a outros estados. Né? Então, os estados, quando estou falando aqui estado com E maiúsculo, está sempre ali, né, desse jeito, escrito nos slides. Ele é soberano com relação a outros estados. Nenhum estado deve violar a soberania de outro. Né? Então, todos eles se respeitam mutuamente. Claro que sempre tem um que acha que é mais soberano que o outro. Né? E isso geralmente acaba, né, em combates aí, acaba em guerras, né, quando um país viola a soberania do outro. Muito bem. Ramos e o direito público. Né? O que então nós temos como direito público? Direito constitucional, então, por quê? Né? A Constituição Federal, por ser a norma maior do país, a norma de maior valia, que tem mais validade, ela faz previsões amplas e gerais, né, de interesse público, né, que é para todos. Então, direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais do cidadão. Artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 7º, né, o primado do trabalho, a garantia e a importância social do trabalho. Direito a férias, 13º, FGTS, tudo que está lá na Constituição Federal. Tudo de interesse público. Né? Que mais? Direito processual. Né? Processual, pessoal. Lembrar, né, que o direito processual ele visa estabelecer regras para os procedimentos, para os processos. Não pensem só em processo judicial, né, mas como qualquer procedimento que envolva a administração pública. Também vai ter uma influência do direito processual. Então, eu sempre falo em sala de aula isso, né? Direito processual são as regras do jogo que devem ser seguidas. Se você quer processar alguém, você tem que seguir determinadas regras do jogo, né? O jogo processual. Então, quanto tempo você tem para entrar com esse processo? Quantas testemunhas você vai poder levar? No mínimo, você tem que ter o quê para entrar com esse processo? Aí que tá. Essas regras servem para quê? Né? Essas regrinhas do jogo. Para dar segurança. É sempre para isso. Para você saber o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer. E se alguém agir de maneira errada contigo, né? Não adotar o procedimento correto, esse procedimento ele é inválido, ele é nulo. Né? Aquele ato se torna nulo, como se ele nem tivesse existido. Tudo isso para te dar segurança, para você não ser surpreendido. Né? Você sabe de antemão, né, o que vai acontecer, como deve acontecer. Tá? Bacana. O direito administrativo, né? Então,
se pauta aí as relações da administração pública, tanto ela, tanto quanto ela com você particular. Então, um exemplo, né, de aplicação do direito administrativo. Quando você sofre uma multa de trânsito, quem aplica essa multa de trânsito é um órgão um órgão estatal, né? Ele é um órgão outorgado, né? Então, Detran, por exemplo, né? É parte do Estado, parte da administração pública. Ele vem cobrar uma multa de você. Essa multa, ela vai seguir um rito processual, um caminho processual, um processo, um procedimento. Vai seguir também o direito administrativo. Tá? Lá dentro do direito administrativo, né, a norma que vai dizer para você como que faz o pagamento da multa, o recurso de multa, como que é esse procedimento, certo? É chamado direito administrativo. Tá? Também rege questão de concurso público, né? Questão de funcionários, né, servidores públicos, contratos deles, né, eles não são contratados, a maioria, né, quer dizer, os servidores públicos não são contratados em regime CLT, né, não são contratados particulares, não são regidos pela lei trabalhista, eles são regidos por um estatuto, né, é uma outra lei, é uma outra norma, não se aplicam as mesmas regras dos trabalhadores comuns, dos trabalhadores que a gente chama de carteira assinada, né? Os trabalhadores seletistas têm uma lei, seguem a legislação trabalhista, CLT. Os servidores públicos seguem um estatuto, né, uma lei específica para eles, que deriva do direito administrativo, que é a administração pública que regulamenta isso. Legal? Direito penal, né? Por quê? De maior interesse público, primeiro de tudo, quem pode aplicar pena apenas é o Estado. Né? O Estado ele é o detentor do monopólio do poder de punir, ou seja, só ele pode aplicar a punição. Nós, particulares, não temos essa opção. E também, né, como é o ramo do direito que retira os maiores direitos, né? O maior direito que nós temos, que pode ser retirado pelo Estado, é a liberdade. Né? Então, quem poderá retirar essa liberdade? Né? Apenas o órgão mais competente para isso. O Estado, na forma do poder judiciário. Muito bem. Direito tributário, né? Então responsável por cobrar tributos. Lembrar que tributo é gênero, tá? Isso não cai na prova, mas para vocês nunca mais errarem se vocês estão em dúvida. Se é uma taxa, se é uma contribuição de melhoria, se é um imposto, aquilo que vocês vão cobrar, fala que é tributo. É um dinheiro que a administração pública te cobra por alguma coisa que você comprou, por algum produto que você está utilizando deles. É um tributo. Tá? Fica mais fácil. No direito tributário, então, temos lá o Código Tributário Nacional, é uma norma de direito público. Vai dizer lá como que cobra o imposto, quanto que cobra de imposto, quanto que cobra de taxa, quanto que cobra de contribuição de melhoria, quando, né? Como que o Estado faz para organizar isso, como que ele destina essas verbas, né? É uma coisa que eu acho que eu não falei em sala de aula, o pessoal não imagina, não conhece, mas é que os tributos, as verbas arrecadadas pelo Estado, elas não são vinculadas àquilo o que deu origem ao seu recolhimento. Nossa, professor, não entendi nada. Então, assim, se você paga um imposto, por exemplo, IPVA, né, imposto por ter um veículo automotor, só porque você está pagando um imposto sobre um veículo automotor, não quer dizer que esse dinheiro vai ser utilizado para questões de trânsito, né, para construir estrada, construir, né, asfaltar rua, pintar faixa. Não. Esse dinheiro ele não tem um fim específico. Ele vai para o cofre público e ele é usado onde for, né, onde tiver que ser usado. Já li, né, bastante assim, críticas, o pessoal falando, vejam, né, a gente paga tanto IPVA e as ruas estão ruins. Mas se a administração pública, claro, não estou dizendo também, né, que a administração pública é santa, né, inclusive pelo contrário, mas esse dinheiro não é destinado, né, àquilo que deu origem ao seu recolhimento. Então, poxa, se eu vou recolher o IPVA, mas eu tenho que optar por algo de maior interesse público, por exemplo,
construção de hospitais, ou manutenção de hospitais e escolas. Às vezes acaba deixando uma questão de trânsito com uma verba menor, com menos dinheiro, né? Porque o que interessa mais são outros ramos. Então, não esses tributos, eles não são vinculados. Bacana, isso é uma curiosidade que eu acho que cabia falar aqui, aproveitando a revisão. Muito bem, direito eleitoral, né? Obviamente, direito público, né, pessoal? Que nós estamos falando de uma lei que rege a maneira como nós elegemos os nossos representantes que vão ocupar as cadeiras do Estado. Então, prefeitos, governadores, deputados, senadores, qualquer um que vá representar a vontade do povo tem que estar ligado no quê? No interesse privado ou interesse público? Obviamente, interesse público. Se a gente está falando de interesse público, direito público. Está no próprio nome. Facilita até saber, né? Entre outros ramos aí no direito, que tem muitos, né, que ficam divididos. Tem gente que vai achar, né, a gente comentou lá, direito do trabalho, e aí onde é que encaixa? Tem doutrinadores aí que defendem que o direito do trabalho se encaixa aqui no direito público. Tá? Muito bem. Avançando, direito privado, pessoal, né? Aqui muda a história, né? O interesse ele já não passa mais a ser interesse público, passa a ser interesse particular. Aqui, lembrar que na relação do direito público há uma verticalidade, né? Você está abaixo, o Estado está acima. O Estado ele te impõe ordens e você obedece. Então a relação é vertical, né? Você, cidadão, por exemplo, olha de baixo para cima para o Estado. No direito privado, não. A relação é horizontal. Tem exceções e isso gera bastante dúvida, mas não deixa de ser, né, direito privado, tá? Ou interesse privado, no caso. Já vamos falar sobre isso quando falarmos dos ramos do direito privado, né? O pessoal está chegando em peso agora aqui, né? Então, vou dar os recados que eu dei no começo para quem estava aí. É o seguinte, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem falar, tá? Porque eu deixo todo mundo mudo assim que entra, tem uma opção para levantar a mão aqui no Zoom. Aí você levanta a mão, eu abro o áudio para você falar. Se você não quiser falar por áudio, você pode mandar pelo chat público ou me manda no privado aqui que eu já vou ler a sua pergunta e responder, tá? Com relação à prova, será ainda divulgado, né, a questão de como será feita, né? Vai ser online por um sistema do Google. Ainda não fiz essa prova, mas vai ser feito online, então vai ter consulta, etc. Obviamente, né? Porque a gente não vai ter como limitar vocês com relação a isso. Então, talvez o nível da prova seja um pouquinho maior, para, né, também não ficar muito tranquilo vocês passarem, né? Eu peço para vocês que coloquem o nome de vocês no chat aqui do Zoom, né? Não usem apelidos assim, tá? Essa aula ela está sendo gravada, então vai ser disponibilizado também para vocês pelo sistema Mateus. E quem não estava aí, trabalho, se ainda não entregaram, pessoal, até o dia da prova, tá? Vocês podem entregar o trabalho até o dia da prova. Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, então chat ou levanta a mão ali que eu já abro a palavra. Vamos continuar nosso direito público. Aqui, pessoal, né? Então, não, no direito privado, perdão. Então, o interesse é particular. O que interessa é o que você quer, o que você pensa da vida, o que você vai fazer com isso, com essa liberdade que você tem. O Estado, aqui, ele não intervém diretamente. Lá no direito público, ele vem direto, né, para você. Ele vai lá cobrar o tributo de você, ele vai te dar o bônus lá do CPF na nota. Ele está se metendo na sua vida, né, diretamente. Aqui não. Ele só vai intervir se você procurar ele, né? Então, fui passado para trás. Aí, poxa, numa negociação a pessoa me enganou. O Estado... Isso, Rodrigo, revisão. O Estado, ele só vai te ajudar se você intimar ele, se você provocar ele, né? O Estado ele fica inerte, ele fica parado, até você ir lá e chamar a ajuda dele por meio do direito processual,
né, que é o direito, daí é direito público. Bacana. Eu dei o exemplo na aula da manhã, né, falei, meninas lá, querem comprar uma bolsa. Né, você vai lá na loja, no shopping Pátio Batel, vai lá na loja, uma loja bacana lá na Prada, vê uma bolsa a R$ 40.000 a bolsa. Você vai e compra a bolsa de R$ 40.000. O Estado, ele não vai estar lá para falar para você, olha, né, esse couro que é feita essa bolsa aí, né, etc. Isso aí não vale 40 mil, não faça isso. Não está nem aí. Isso é direito privado, você faz o que você quiser, você tem autonomia. Né? O valor que se dá para as coisas, tanto faz para ele. Né? O Estado só se mete quando tem uma questão de interesse público. Então, veja, a gente está vendo aí agora, nessa pandemia, muitos casos de pessoas que adquiriram, né, toneladas de produtos de saúde e higiene para lucrar em cima disso. Né? Então, eu vi uma notícia, agora não lembro, acho que é em Nova York, o rapaz comprou lá um estoque gigantesco de máscaras, né, de proteção. E aí ele estava vendendo a 700% do valor original. Né? Veja, se nós estivéssemos numa época normal, né, não houvesse decretação de estado de calamidade, não fosse uma pandemia, uma questão de interesse público, sem problema nenhum, o Estado não ia estar nem aí. Mas como há um interesse maior, um interesse público envolvido, o Estado está se envolvendo diretamente nisso. Inclusive está aplicando punição para essas pessoas. Né? Porque o interesse público ele sempre prevalece sobre o interesse privado. Né? Nós vivemos uma sociedade capitalista, mas com normas e regras de direito, de Estado de direito. E um dos princípios, né, que nós seguimos é o do interesse público. O interesse público sempre prevalece sobre o privado. Então, se vocês tiverem dúvida algum dia se isso pode ou não pode, né, ou você pode também concordar ou discordar. Isso não tem problema. A opinião não é vetado, né? Você pode ter a sua opinião, você tem liberdade para isso, inclusive liberdade de expressão. Mas, né, a regra aplicada hoje, o entendimento hoje é que o que é aplicado é o interesse público. Tá? Então, por mais que você tenha autonomia, né, do direito privado, depende da situação também. Vejam nessa situação, né? Quem que vai discordar? Quem que não tenho dúvida que todo mundo gostaria de lucrar. Isso, na sociedade capitalista, é meio que um pilar, né? O lucro, ele é uma questão bem vista, né? É até engraçado que o lucro, ele era considerado pecado antigamente pela Igreja Católica e precisou de um Papa, né? Agora eu não lembro o número, mas se eu não me engano é Papa Leão XIII. E ele teve que escrever um livro, né? Para esclarecer para todos os fiéis e para os estados que lucrar não era pecado. O que era pecado era como se lucrava, mas o lucro em si não era pecado. Então, veja, é uma questão socialmente aceita, agora, dadas as circunstâncias, né, por uma questão de razoabilidade, que eu já falei desse princípio, da proporcionalidade, do interesse público, tudo fica relativizado, principalmente o direito privado, o seu interesse particular. Né? Ele não pode prevalecer sobre o interesse público. Bacana. Agora eu vou responder aqui, só não respondi antes para não perder o fio da meada. Você está dando ok quando enviamos trabalhos por e-mail? Não, Michael. Não estou respondendo. O que vai fazer? Quando vocês fizerem, o que vai acontecer? Quando vocês fizerem a prova, eu vou pegar os trabalhos e vou lançar a nota, prova e trabalho. Se você vê que se estiver com dúvida, me manda e-mail. Não lancei a nota do trabalho, manda o e-mail, tá? Mas vai estar lá lançado, né? Professor, a prova vai ser no Google Forms. Eu não sei se é no Forms ou se é uma outra plataforma, mas é no Google. Eu sei que tem lá uma maneira de fazer, eu nunca fiz, mas vamos disponibilizar. Essa semana eu já vou agilizar isso. Fabíola, professor, é a mesma coisa que patente de vacinas. Veja, né, a gente entra em questões, né, que são discussões, principalmente agora, né, super atuais.
patente de vacina. Veja, é interesse público, mas na verdade, se a gente parar para pensar, né, patentes, né, que têm um interesse público, né, nem sempre funcionam assim, né? Quantos casos vocês já ouviram de patentes que são registradas simplesmente para evitar a disseminação de uma determinada tecnologia, porque quem lucra com a tecnologia oposta, mesmo que ela não haja no interesse público, e mesmo assim conseguem essas patentes, e daí não pode ser explorada. Eu vejo nos Estados Unidos tem essas questões. Eu estava vendo uma discussão sobre insulina, né, e o valor que era cobrado, né, para tratamento de diabetes. Veja, interesse público é a preservação da saúde, da vida, etc. Mas, né, alguns empresários conseguem driblar isso, né? Agora, por exemplo, minha opinião, né, patente de vacina. Vacina não é de interesse público, né? Porque adianta também, se não existir o ser humano, né? Se morrer todo mundo, qual vai ser o sentido de existir lucro? Não vai fazer diferença nenhuma. Não existe economia, não vai existir mais nada. Então, garantir a sobrevivência do ser humano em primeiro lugar, me parece, né, mais adequado. Por isso, né, por essas e outras, que o interesse público tem que prevalecer sobre o interesse privado. Porque sem atender à necessidade pública, não vai existir interesse privado. Porque não vai existir público para isso, não vai existir pessoas, não vão existir indivíduos mais, né? Ou se existirem, vão existir menos. E quanto menos pessoas, menos economia, menos geração de riqueza, menos produção, menos tecnologia e etc. Né? Então, mas a ideia é a mesma, né? Garantir pelo interesse público, né, que que medicamentos, por exemplo, né, não sejam considerados monopólios, né? Então, fazer patente de vacina, né, para poder cobrar um preço abusivo, absurdo, né? Isso aqui no Brasil, graças a Deus, a gente vê que ainda, na maior parte dos casos, né, essas vacinas que são de interesse público são gratuitas, né? Agora, pega os Estados Unidos, por exemplo, já não é. Talvez o interesse público lá, né, dadas as características do capitalismo americano, ser um capitalismo mais selvagem, né? O interesse é outro. Tá? Beleza. Vamos avançar. Aqui, não há soberania entre as partes no direito privado. Como eu estou defendendo interesse particular, o que importa para mim é o que eu quero e o que a outra parte quer. Se eu sou o banco e quero fazer um contrato, quero fornecer dinheiro, né, fornecer crédito, vender dinheiro por um preço, é interesse meu, é interesse da pessoa que quer contratar pegar esse dinheiro e me pagar de maneira parcelada. Então, eu faço um contrato de interesse particular, coloco um valor de juros, etc., que a pessoa vai pagar e pronto, o Estado não se mete, né? Como está divulgando o link das aulas? Chegou no grupo às 9h55. Pessoal, eu divulguei, eu enviei para os coordenadores dos cursos, tá? E o que eu fui informado é que eles têm uma planilha, né, que é compartilhada entre todos os coordenadores, e daí seriam disponibilizados pelos alunos, para os alunos, né, no caso. Então, esse foi o procedimento que eu adotei lá. Muito bem. Quem perdeu, pessoal, né, o começo da aula, a aula vai ser disponibilizada, a gravação, tá? Está sendo gravada a aula aqui, então, se vocês quiserem assistir essa aula novamente, ela vai estar disponível para vocês lá, provavelmente via Sistema Mateus, um link, como eu fiz aquela vez, da semana passada, né? Eu vou subir esses vídeos para o YouTube e disponibilizo o link para vocês lá, para vocês assistirem, beleza? Ok. Então, a princípio, né, não há soberania entre as partes, então uma parte não é mais forte que a outra no direito privado, tem igualdade entre as partes. Tá? Há exceções? Existem, está ali. Exemplo, direito do consumidor. Não deixa, né, de ter um caráter privado. Mas, quando eu estou lidando com o direito do consumidor, eu assumo, né, que o consumidor é mais fraco que o fornecedor.
Você que vai adquirir um automóvel numa concessionária, detém menos conhecimento técnico, informação, capacidade do que com relação a carros, obviamente, né, com relação àquele produto que você está adquirindo, do que a concessionária, né, que detém praticamente 100% do conhecimento sobre a técnica, sobre o preço, né, das peças, o funcionamento do automóvel, os contratos, inclusive, que são feitos de financiamento, etc. Né? Então, por isso aqui há uma exceção. Apesar de ser interesse privado, há uma diferença. Não há igualdade, né? Lembram da ideia da isonomia, né? Aplicar direitos desiguais para pessoas desiguais. Mas, a princípio, né, num primeiro momento, quando a gente olha para o negócio, eu presumo que as partes são iguais no direito privado. Né? Não tem uma parte mais forte e uma mais fraca. As exceções são essas, né? O direito do consumidor, o direito do trabalho, que não necessariamente é direito privado, mas tem doutrinadores que encaixam o direito do trabalho na parte do direito privado. E ali, obviamente, né, não sei se é algo que vocês podem discordar, isso é uma questão de opinião, obviamente essa opinião tem que ser muito bem fundamentada, mas, né, num primeiro momento, e para mim, né, eu sou partidário desse lado, de que o trabalhador ele é uma parte mais vulnerável no contrato de trabalho do que o empregador detém sempre mais poder. Então, né, também não há uma igualdade aí no direito do trabalho, por exemplo. Né? Mas as exceções são bem claras. Né? Você consegue ter essa noção. Né? Você tem que pensar da maneira mais coloquial possível e mais fácil possível. O que é mais fácil passar você para trás? É você passar o banco, quando você vai fazer um contrato de financiamento. É mais fácil o banco te passar para trás ou você passar o banco para trás? Pensar de maneira bem coloquial. Né? É bem óbvio. Quando você vai fazer compra de um veículo, né, de um carro, numa concessionária, que seja usado ou não, numa concessionária ou uma revenda, quem pode passar para trás mais fácil? Você passa para trás o vendedor, o dono da concessionária ou o contrário? Né? Então, aí já gera essa diferença, o que tem que gerar mudança também, né? Tem que gerar uma diferença em como o direito é aplicado, porque você é uma parte mais fraca, então você tem que ser mais protegido pelo Estado. Bacana. Aqui, pessoal, né? Ramos do direito privado. Temos direito civil. O direito civil ele rege, então, todas as questões civis, capacidade civil, contratos, direito de família, né? Divórcios, casamento, filhos, né? Alimentos, que mais? Sucessões, né? Então, herança, testamentos, boa parte do direito empresarial ali, né? Está previsto dentro do Código Civil, né? Também, mas aí é um ramo específico, então, o direito empresarial que rege o interesse das empresas privadas, né? Tipos de empresa, né? Empresa, se vai ser empresa limitada, sociedade anônima, de capital aberto, de capital fechado, MEIs, né? Microempresário individual, EIRELIs, né? Empresário individual de responsabilidade limitada, tudo isso é parte do direito privado, né? Está regendo interesse particular, né? Quando você monta uma empresa, o seu interesse é particular, né? Geralmente lucrar. Tá? Também ali dentro do direito privado tem, né? O direito agrário, né? Que daí seria com relação à parte rural. Né? Então, terrenos, criação de animais, gados, etc., que não se confunde com o direito ambiental, que daí vem lá naqueles que são mistos, né? Uma parte é direito privado, uma parte é direito público. Daí fica nessa zona, assim, putz, onde é que a gente encaixa, né? E a gente chama misto, mas é meio esquisito, a gente comentou isso em sala de aula. Mas isso não cai, né? O que vocês têm que lembrar é ramos do direito público, são esses aqui. Constitucional, processual, tudo que você vê que tem interesse público ou que o Estado se mete diretamente na sua vida, direito público. Tá? Direito privado, né? Que vai cair lá na prova assim, né? São ramos do direito privado. Direito constitucional, poxa, né? Já está errado já a questão.
Não precisa nem pensar muito. Constituição Federal, normas de interesse público, normas de interesse geral, né? Direito à vida, direito ao trabalho, 13º férias, etc. Né? Tributos, competência dos estados para criar leis. Né? Poxa, tudo de interesse público, então não vai caber no direito privado. Beleza. Aí tem esses ramos que são mistos, né? Então, direito do trabalho, direito do consumidor, ambiental, né? A gente chama misto, mas cuidado com esse termo, que envolvem normas de direito de interesse privado e normas de interesse público, tá? Em todos esses ramos. Mas não precisa decorar isso aí. E aí, né? Princípios, pessoal, né? Que isso aqui também muito importante, vai cair certeza. Princípios de direito público, quais são? O primeiro deles, soberania. Então, lembrar que o Estado é soberano, não só em relação a você particular, mas com relação a outros estados também. Já falei sobre isso lá quando eu estava falando sobre direito público. Agora, esses outros 4 são aqueles que conversam muito bem entre si. No princípio da legalidade, no direito público, pessoal, o Estado só faz aquilo que a lei diz que ele pode fazer. Se não tiver uma lei, se não houver lei, o Estado não age, o Estado não se mexe. Tem que ter lei. Nós estamos aí passando por um período, né, de calamidade. Mesmo assim, tem que ser decretada a calamidade pública por meio de um procedimento, né? Então, veja, tem que vir, foi publicado no Diário Oficial da União, teve um pronunciamento, né? Está seguindo a lei, né? Então, está tudo dentro dos conformes, e muitas das vezes se abre mão, né, de algumas rigorosidades dado a circunstância. Então, às vezes, não dá tempo de criar uma lei para fazer algo. Então, o Estado precisa, né, fazer um hospital lá emergencial, mas sem lei o Estado não pode fazer nada. Sem licitação, o Estado não pode fazer nada. Então, o que acontece nesse caso? Né? Algumas situações emergenciais requerem uma ação mais rápida. Logo, não é que se abre mão da legalidade, mas se abre mão da rigorosidade em relação a ela. Né? Preciso agir de maneira urgente, eu crio mecanismos para isso. Né? O estado de calamidade pública, por exemplo, é um deles. Lembrar também, né? Legalidade. Lá eu falei sobre concurso público, quem quer fazer concurso público. Então, o edital de concurso público é lei. Né? Quem no concurso público vai admitir funcionários para os quadros da administração pública. Logo, né, esses atos, né, principalmente aí o edital do concurso, ele é norma que segue o direito público. Se segue o direito público, um dos princípios é o da estrita legalidade. Então, o que está naquele edital de concurso é lei. Tem que ser seguido à risca. Se faltou, né, o Estado não agiu dentro do edital exatamente, aquele ato dele é nulo, é inválido, não, como se não tivesse existido. Beleza. Motivação, então tem que ter motivo, né? Não posso, por exemplo, vou decretar estado de calamidade pública. Tá, por quê? Né? Tem que sempre ter um porquê. Vou negar o seu acesso a um processo seu. Por quê? Né? Tem que ter uma motivação. Se o Estado age dentro da legalidade, geralmente essa motivação é legal, dentro da legalidade. Muito bem. E, por fim, o devido processo, que é muito importante. Né? E serve para quê? Para dar segurança, para você saber, né? Quando você recebe uma notificação do Estado ou vai responder um processo judicial, que seja, o seguir o devido processo te dá segurança, né? Para saber qual é o próximo passo. O que foi feito foi correto? O Estado pode agir dessa maneira ou não? Né? Se agiu errado, o que acontece? Se não agiu dentro do devido processo, tudo que não segue esses princípios de direito público, pessoal, são atos considerados nulos, como se eles nunca tivessem sido feitos. As coisas têm que voltar ao Estado antes daquele ato considerado nulo. Então, se foi feito um procedimento de maneira equivocada, errada,
todos os frutos desse procedimento são ilegais, são ilícitos, eles não valem, tem que ser desfeito. Ah, foi feito um contrato da licitação e a licitação lá, ela não seguiu o devido processo, né? O que acontece? Invalida aquele contrato, como se ele fosse nulo, tudo tem que ser desfeito. Claro, gera consequências, às vezes dinheiro público já foi pago, aí vai ter que perseguir a empresa para tentar reaver e tal, não quer dizer que não dá trabalho, mas é considerado nulo se não seguir o devido processo. A aluna pergunta aqui sobre a publicidade. Então, todo ato estatal tem que ser público ou publicado, publicizado, né? Então, o meio oficial para se dar notícia à população, né, de que um ato do Estado se tornou público ou está vigendo, está em vigência, são por meio dos diários oficiais. Então, você consegue acessar aí, por exemplo, nesse período, né, da pandemia, você pode acompanhar lá o Diário Oficial do Estado do Paraná. E você vai ver que todo dia tem alguma discussão aí sobre alguma nova norma para tentar conter e para tentar reger melhor essas questões do interesse público em relação a leis estaduais. Então, a Assembleia Legislativa do Paraná tá discutindo várias normas ali para tentar ajudar, né, e melhorar a situação da população e também, né, dando diretrizes como que o governo vai agir, e todos esses atos deles, né, são publicados no Diário Oficial. Os atos do Estado que não são publicados, né, não seguirem o princípio da publicidade, também são nulos, né? Então, se algo é feito por baixo dos panos, né, é considerado nulo, como se nunca tivesse sido feito. Isso vale para qualquer princípio. Atentar, né, que na publicidade há exceções, né? Então, se nós estamos discutindo lá alguma questão de segurança nacional, por exemplo, né, manobras do Exército, etc., essas informações têm sigilo, né? Então elas não serão publicadas, não serão públicas, porque, né, caindo nas mãos do inimigo ou nessa questão de alguém que tem um interesse contrário, né, aos interesses estatais, que possa ferir a soberania do Estado, aí não se dá publicidade desses atos, tá? Com relação a processos, né? Alguns processos, a maioria dos processos são públicos. Né? Quando que um processo não é público? Às vezes, pela complexidade, pela causa, né, se tem envolvimento de facções criminosas, etc., o juiz tem a opção de decretar sigilo no processo. Mas tem alguns que a lei, né, já impõe. Então, por exemplo, ações que versam sobre interesses de menor. Né? Então, se tem um menor envolvido no processo, esse processo tramita em segredo de justiça. Então, tem um sigilo. Né? Aí não se tornam públicas as decisões. Agora, né, na grande maioria não. Inclusive, se vocês quiserem assistir audiência, assistir júri, etc., vocês podem ir no fórum lá e tem a sala da audiência, abre a porta e entra. Se for segredo de justiça, etc., o juiz ele vai te perguntar, né? Vai perguntar se você é testemunha, quem que você porque às vezes, né, a testemunha não pode ser ouvida na presença das outras testemunhas que ainda não falaram. Se você é uma testemunha e entra na sala de audiência, o juiz já te manda sair. Mas na maioria dos casos, não. Você entra, só avisa que vai assistir e pronto, a audiência é pública, mesmo que a porta esteja fechada, né? Não tem nem a opção. Fala, não vai assistir. Opa, por quê? Tem segredo de justiça? Não tem, mas é porque eu não quero. Opa, princípio da motivação, qual é o motivo? Né? Princípio da legalidade, né? Então é baseado em que essa decisão que me impede, por exemplo, de assistir uma audiência? Né? Isso vale para os atos da administração pública também nos outros poderes. Né? Vocês podem ir assistir as discussões lá na Assembleia Legislativa. Né? Claro, agora no período da quarentena, né, recomendo a todos que fiquem seguros em suas casas aí, saiam o mínimo possível. Mas, né, os atos públicos, os atos do Estado ainda são todos públicos. Tá? Muito bem. Pensão alimentícia, no caso, isso. Pensão alimentícia, como envolve interesse do menor, né, o processo tramita em segredo. Tá? Questões de casamento também, divórcio. Né?
quando envolve os bens do casal, também tem essa possibilidade do sigilo. Muito bem. E por fim, né, para a gente terminar, porque vejam, a parte do direito civil, a responsabilidade civil, pessoal, já falei lá nos slides e está mais fresco aí na memória de vocês, né? Agora, outra coisa interessante, vejam, aqui nos slides de revisão, pessoal, tem alguns slides sobre direito de construir e propriedade intelectual. Não cai na prova. Matéria que eu não dei em sala, não cai na prova, está no nosso contrato lá do começo do semestre. Tá? Então, não precisam se atentar isso aqui, com direito de construir nem propriedade intelectual. Então, não se desesperem com esses slides, porque eu não dei essa matéria. Beleza? Vamos concluir só com os princípios do direito privado e daí encerramos a nossa aula. Então, no direito público, o Estado apenas faz aquilo que a lei exige, quer dizer, aquilo que a lei permite ele fazer. Se não tem lei, o Estado não faz. No direito privado é o contrário. Pro particular, pro cidadão, para nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, desde que não haja uma limitação, seja da lei ou seja da função social. Então, o princípio é o da autonomia. Você tem autonomia para fazer aquilo que você quiser, desde que a lei não proíba. Tá? Então, se não tem lei fazendo nada, né, você pode... Espera que eu recebi aqui uma... Todos os slides estão no Drive? Sim, todos os slides estão no Drive. O professor poderia remover os slides que não vão cair, né? Ou não. Eu poderia remover, mas como ficou até agora lá assim, né, porque eu não tinha percebido, então não tem problema. A questão né, se você estudar aquilo que está no slide, tem informação nova para você, você aprende alguma coisa a mais. Se você está atento às aulas, você vai perceber que aquilo não foi dado em sala, então não vai cair em prova. É só fazer um exercício de raciocínio lógico para saber que aquilo ali não é importante para a prova, tá? Mas que está lá a informação de qualquer maneira. Muito bem, então, autonomia. Livre para fazer o que quiser, desde que a lei não proíba. Boa-fé, sempre devemos agir com, né, honestidade, lealdade e com o dever da informação. Tem que se dar a informação correta sobre as suas ações, sobre os seus negócios. Tá? A boa-fé, pessoal, nós presumimos. Né? Então, eu sempre presumo que a pessoa está de boa-fé, não que ela está de má-fé. Então, vejam, né? Até bom que está encerrando a aula que o meu cachorro está começando a ter um ataque. Vejam, a boa-fé nós presumimos. Eu sempre tenho que partir do ponto que a pessoa está agindo de boa-fé em qualquer negociação. Se eu desconfiar dela, eu tenho que ou não fazer o negócio ou comprovar a má-fé. Se a pessoa está agindo da maneira errada, da maneira que não atende à honestidade, à lealdade, à informação, não faça o negócio, ou, se for fazer, depois você vai ter que comprovar que essa pessoa agiu de má fé. Então, cuidado nos negócios particulares. Tá? E, por fim, a função social. Né, pessoal? Tem tudo que é feito dentro do direito privado tem que atender à função social, sua função social. Sejam dos contratos, sejam da propriedade. Então, terreno residencial. Né? Tenho que... Qual é a função social desse terreno? É ser residência. Se ele não atende essa função social, o Estado pode te aplicar uma sanção. Né? Esse contrato de financiamento que se faz, né? Se ele não atende a sua função social, talvez ele seja nulo, inválido, alguma parte de um contrato não está atendendo a sua função social, ele pode ser nulo. Aí você tem que pensar lá, lembra que a gente falou de natureza jurídica? Poxa, o que é, qual é a função social desse contrato? Contrato de locação, ele serve para quê na sociedade? Para possibilitar a moradia, etc. Então, talvez alguma cláusula que vá contra essa função seja nula, seja inválida. Né? Função social da empresa, né? Para que ela serve? Vejam aí medidas do governo agora na questão da pandemia para
frear, né, o fechamento de empresas, tem do máximo auxiliar as empresas a continuarem trabalhando, prezando pela sua função social, né? Não só gerar o lucro, riquezas e o movimento da economia por lado da parte empresarial, mas também na sua função social com relação aos empregos, né, dos funcionários, né, que também são muito importantes, que é o que mantém a sociedade em funcionamento. Tá? Então, esses são os princípios de direito privado. Atentem na prova lá, pessoal, que vai cair assim. São princípios de direito público. Boa-fé, função social e autonomia. Verdadeiro ou falso? Não vão me errar isso. Tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode erguer a mão ali que quiser falar no microfone ou pode fazer a pergunta pelo chat. Se não, daqui 1 minuto e meio, não tiver pergunta nenhuma, eu encerro por aqui. Vocês estão dispensados. Até nas lives libera nossa tarde. É, pessoal. Aqui é aula até o horário da aula. Vocês pagam por um serviço, a gente entrega, né, no talo. Valeu, gente. Obrigado. Agenda das aulas, pessoal. As aulas vão ser nos horários, né? Enquanto durar esse período da suspensão das aulas, as aulas são nos horários de aula de vocês. Então, para vocês que são da segunda-feira, período da noite, horário da aula normal. Né? Isso aí, pessoal. Né? Já podem ir embora, já podem ir para casa. Só cuidado com o transporte público aí. Vou colocar aqui no chat o link encurtado também. Quem quiser acessar. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite para vocês também. Se cuidem aí, lavem bem as mãos. Quem tem parentes aí em grupos de risco com relação à doença, né, o Covid-19, se cuidem em dobro. Né? Qualquer dúvida, estamos lá no e-mail do Sistema Mateus. Fiquem à vontade para enviar lá a dúvida de vocês. Eu vou encerrar a live aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite.